Olá, bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Summit da LBCA e hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Ricardo, que é sócio nível 4 do escritório, trabalha principalmente nas áreas de Legal Box e com o projeto da Diana. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, bom dia a todos e todas. Muito legal estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. A gente vai comentar sobre análise preditiva e o direito. E já, se caso algum de vocês tenha qualquer dúvida, vocês podem falar com a Patrícia, seja por mensagem no Hangouts ou mesmo por o e-mail dela. Então, o e-mail dela, só para lembrar, é patricia.bloomberg@lbca.com.br. E aí vocês podem ficar à vontade para mandar qualquer pergunta para ela, que ela repasse isso para a gente, tá bom? Então, tá pronto? Podemos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que a gente vai falar sobre análise preditiva? Muito bom, Patrícia. A análise preditiva, ela é um subcampo, né, que a gente pode chamar assim, dentro da inteligência artificial. Então, a ideia de hoje da nossa conversa, do nosso bate-papo, é colocar todo o escritório, apresentar para todos as áreas jurídicas, das áreas administrativas, essa ferramenta que hoje se tornou possível. Ela está disponível, que é tanto a inteligência artificial como essa principal aplicação, que é a análise preditiva. Então, a nossa conversa de hoje vai girar sobre esses assuntos. Veja, se a gente voltar na história, seja alguns milhares de anos atrás, séculos atrás, o homem sempre teve interesse em saber o que vai acontecer. Hoje, quando a gente acordou, a gente abre a janela e pensa assim: vai fazer frio, vai fazer calor. A gente sempre quer saber o que vai acontecer no futuro. E por que isso? Quanto mais informações nós temos, quanto mais dados nós temos sobre qualquer elemento do conhecimento, nós tomamos melhores decisões. Era assim no passado, é assim hoje, e cada vez mais a gente precisa reconhecer que quanto mais dados nós temos mais certezas e, consequentemente, nós tomamos as melhores decisões. Então, respondendo para você de forma muito objetiva, o porquê falar em análise preditiva? Porque quanto mais eu sei, mais eu acerto. Mais eu acerto, menos eu erro. Então, isso serve para mim e para você no nosso dia a dia, né? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, separei algumas coisas para a gente falar sobre isso. Isso serve para a administração pública, isso serve para os nossos clientes, sobre alocação de recursos, isso serve para o Poder Judiciário, isso serve no mercado jurídico. A ideia também é a gente falar um pouco sobre a Diana, sobre algumas aplicações. Então, saber sobre o futuro, fazer essa análise preditiva, vai diminuir o nosso nível de incerteza. Aí nós tomamos as melhores decisões. Eu trouxe um exemplo aqui, porque eu acho que a gente não pode nunca fazer, né, durante a pandemia, uma apresentação sem trazer alguma coisa específica sobre a Covid. E eu vou mostrar um exemplo para vocês de uma ferramenta. Eu vou compartilhar a minha tela e vocês podem acompanhar. Vocês estão vendo? Quando o Covid-19 terminará? Sim, aqui Então vamos apareceu. lá. Esse é um site muito bacana, depois eu posso compartilhar o link com vocês. É o site de uma universidade, de um laboratório de inovação da Universidade de Singapura. E o que eles fazem? Aqui é uma forma até de explicar como que funciona a análise preditiva, como que funciona a inteligência artificial. Basicamente, nós temos dois elementos. O primeiro elemento são os dados. Para que eu consiga fazer uma análise preditiva, para que eu consiga fazer uma predição de algo que vai acontecer, quando vai acontecer, o primeiro insumo, a primeira matéria que eu preciso é ter muitos dados. Isso funciona em qualquer exemplo. E, claro, além dos dados, eu preciso ter um modelo matemático, eu preciso ter uma regra. Vamos aqui chamar de um algoritmo, né? Uma regra para que o computador leia esses dados
históricos, dados do passado, e faça alguma projeção. Nesse exemplo que eu trago para vocês, dessa Universidade de Singapura, o que eles fazem? Com base em países que entraram em primeiro, ou entraram antes na pandemia ou na epidemia, nos seus respectivos países, eles criaram um modelo, uma projeção, uma predição de quando que essa pandemia vai terminar. Por quê? Porque em alguns países, a gente já viu muito isso, né? A questão da curva, o aumento do número de casos, depois a quantidade de casos diminui, até que isso se encerre. É o que nós já temos hoje, por exemplo, na China. Então, esse site faz isso. Ele traz essa análise preditiva de quando o Covid-19 terminará, estava atualizado até ontem, né? Então, a gente tem isso no mundo, a gente tem isso em diversos países. Vejam que alguns países a curva já começou a diminuir e já tem uma data possível de término. Então, mundo, Singapura, Estados Unidos, Índia, e aqui eu vou descer até a gente chegar, ó, a Itália. Veja que na Itália, a gente já está falando em 9 de maio, né? Vou descer um pouco mais, vou descer até a gente chegar no Brasil. Mais países. Brasil, olha aqui, vamos lá ver então a análise preditiva. Então, a quantidade de casos, ou seja, o histórico, essa matéria-prima que nós precisamos para fazer uma análise preditiva, Raquel, são esses dados históricos. O número de casos cresceu, mas por essa análise já é possível ver uma possível diminuição. Então, com base nisso, nós já temos essa projeção de quando 97% dos casos irá terminar. Então, a gente está falando aqui do início de junho, né? E aqui o término completo desse assunto. Então, esse exemplo mostra para a gente, vou interromper o compartilhamento, um exemplo de análise preditiva do assunto mais falado, né, de toda essa transformação que nós estamos vivendo. Tá. Bom, então, assim, basicamente, esse assunto interessa toda e qualquer pessoa, né? E você poderia falar para a gente um pouco, alguns outros exemplos, talvez a gente pensando um pouquinho sobre recursos humanos, como isso se aplicaria nessa área? Muito bom, Raquel. Vou compartilhar aqui um outro conteúdo que eu separei alguns slides para mostrar para o nosso pessoal. Veja que nós já temos diversos exemplos no nosso dia a dia. Uhum. Tá? Vocês estão vendo a tela, melhor caminho? Sim. Legal, muito bom. Então, veja que a gente pode treinar o computador. Quando nós falamos de inteligência artificial, é importante passar para a nossa turma esse conceito. O que é isso? Nós treinamos a máquina, nós treinamos o computador com esses dados, com essas regras que são os algoritmos, para que eles nos ajudem. Eles vão dar essa resposta para a gente, esses insights para a gente. Nós já fazemos isso. A inteligência artificial já está no nosso dia a dia. Talvez a gente não saiba. Então, alguns exemplos de análise preditiva. Eles nos indicam, por exemplo, o melhor caminho. Aqui uma ferramenta, um exemplo do Waze ou do próprio Google. Você tem, então, uma indicação. Ele tem os dados do trânsito, da quantidade, do seu trajeto, da quantidade de veículos, e ele indica para você o melhor caminho. Da mesma forma, como os médicos já utilizam a inteligência artificial e a análise preditiva. Então, chega um paciente novo, um exame novo, a programação vai fazer o seguinte, ela vai analisar milhares e milhares de outros exames, de outros pacientes, para achar ali uma correlação entre eles, para indicar, então, tanto a doença que aquele paciente está sofrendo, como o melhor tratamento, né? Aí as pessoas sempre perguntam assim, poxa, mas eu já sei o melhor caminho, o médico já sabe. De fato, nós reproduzimos nas máquinas o nosso conhecimento, a nossa inteligência. Só que as máquinas, com esse grande banco de dados, que a gente chama de Big Data, eles têm um volume maior de informações. E a expectativa é que se erre menos e que as decisões sejam tomadas de forma mais rápida. Trouxe mais 2 exemplos aqui. Por exemplo, os nossos clientes que vendem
através do e-commerce. Como que eles fazem? Hoje, é possível medir qual anúncio tem o maior resultado. Então, as empresas fazem diversos anúncios. Um anúncio, basicamente, para cada perfil de consumidor. Hoje, é possível saber qual anúncio tem o melhor resultado. Coloquei aqui um pouco para a gente descontrair o melhor argumento. A gente sabe, o Tiririca, deputado federal, usou ali uma brincadeira, conquistou milhares de votos. Só que os outros políticos hoje, com base nos dados, com base nas pesquisas que nós fazemos nas redes sociais, com base naquilo que nós curtimos, nos nossos comentários, eles conseguem projetar qual seria o melhor argumento, o melhor texto para ser utilizado numa campanha. Outros exemplos. Você falou muito bem, o melhor candidato. Né? Hoje já existem inúmeras startups, inclusive já foram visitar o escritório. O que elas fazem? Qual que é a promessa delas? Elas criaram um algoritmo, uma regra, que vai fazer a seleção dos candidatos que devem passar para a próxima fase, sem a interferência humana. Então, você imagina o seguinte, 1.000 currículos são enviados por uma determinada caixa de entrada, o computador vai ler aqueles currículos, vai ler aqueles atributos de cada um dos profissionais, e o computador vai selecionar o melhor candidato. Por exemplo, vamos imaginar que, de acordo com a escola, de acordo com a formação a técnica acadêmica daquele candidato, ele tenha maior pontos. Olha que bacana. Então, sabendo que ele, por exemplo, no nosso caso, ele foi estagiário no Juizado Especial Civil. Olha que legal. Ele tem uma probabilidade maior de ser chamado para uma entrevista do que aquele candidato que não teve, por exemplo, uma experiência prévia no juizado. Mais um exemplo. Hoje, tem sido muito comum os robôs que indicam as melhores compras de ação. E aqui, falando do mercado de investimento, né, é mais uma possibilidade. E aqui eu coloquei um exemplo muito interessante da área médica. Como que é possível fazer análise preditiva? Então, hoje, né, o que eu usei como exemplo? Alguns acontecimentos na vida de um paciente X indeterminado. Veja que ele começa a ter alguns tipos de distúrbios. Ele tem, em 2015, ele tem exames de rotina que mostram alguma indicação. Ele faz uma radiografia em 2016, um exame de Doppler em 2016, um ecocardiograma em 2016, um exame de sangue em 2016. Com base nesses dados, com base nesse histórico, é possível prever, por exemplo, uma futura angioplastia devido ao infarto, no final do ano de 2016. Com base nisso, muita coisa pode ser feita. Pode ser esse procedimento, então, antes do infarto, para não acontecer um óbito, o plano de saúde, o hospital se prepara. Então, existem muitas aplicações, Raquel, no ambiente empresarial. E é por isso que hoje nós dizemos, por exemplo, que a inteligência artificial é a grande tecnologia aí capaz de causar grande disruptura na nossa sociedade. Tá, mas e como é que a gente vai conectar tudo isso com o direito? Muito bom. Veja que o direito ele tem como característica hoje ter as informações digitalizadas, né? Os processos são eletrônicos, são digitais. Então existe. Por que o direito está sendo radicalmente impactado pela inteligência artificial e pela análise preditiva? Porque o volume de dados é muito grande. E aqui que a gente começa a falar da Diana, né? Tudo isso tem esse impacto. Mas antes de falar da Diana, o que é importante a gente dizer? Esses exemplos que eu mostrei para vocês, eles têm alguns efeitos jurídicos. Então, eu pelo menos posso separar a interligação da análise preditiva com o direito em duas frentes. A primeira frente são as questões jurídicas relacionadas a isso. Eu dei o exemplo de uma contratação, mas será que é tão simples assim? Né? Então, por exemplo, dentro do exemplo da contratação dos recursos humanos, quais são esses atributos? Será que não existe o risco do programador
criar um critério que irá discriminar um determinado grupo, por exemplo, em razão da faixa etária, por exemplo, em razão da localidade em que ele mora. Por exemplo, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira para as pessoas entenderem, olha, não contrato corintiano. Eu e a Raquel, a gente ia ter prejuízo nisso, né, Raquel? Pois é. Mas são exemplos, pessoal, que precisam ser levados em consideração. Hoje existe uma preocupação muito grande com um assunto chamado discriminação algorítmica, ou seja, os riscos associados à inteligência artificial. Então, Raquel, a gente precisa, e vamos conversar sobre isso, pelo menos essas duas frentes. Os riscos que existem, inegavelmente, com essas novas tecnologias, né? E o principal deles é a discriminação, né? O fato de uma pessoa perder uma oportunidade em virtude de um preconceito, de um viés, mas existem também todas as outras oportunidades jurídicas. E aí a gente fala bastante de Diana. Tá. Então assim, a gente vê que tem muitas possibilidades mesmo. E voltando um pouquinho mais sobre essa questão dos riscos jurídicos, a gente consegue elencar quais as questões jurídicas são relacionadas à análise preditiva? Muito bom. Eu acho que eu tenho um slide aqui, e eu vou mostrar os riscos jurídicos, por exemplo, associados à questão do reconhecimento facial. Eu acho que é bacana a gente conversar sobre isso. Você está vendo um rosto e as ameaças do lado direito? Sim. Então vamos lá, muito bom. Quando a gente fala de uma tecnologia como essa, por que tem análise preditiva? Então imagine que a gente vai falar agora então de reconhecimento facial, essa tecnologia que já está revolucionando o mercado, né? Ela tem um potencial para identificar, para verificar se eu estou cadastrado, então eu posso entrar num determinado prédio, eu posso entrar num país, por exemplo, a gente quando hoje passa, né, vai entrar no Brasil, a gente hoje já passa por um reconhecimento facial, dependendo do seu passaporte, então ela é utilizada para verificar aquela pessoa, para classificar, então, com base no nosso rosto, na nossa biometria, eles sabem a nossa idade, eles sabem muito sobre nós. E mais do que nunca hoje está comprovado que a tecnologia consegue também medir as nossas emoções. Então, existe hoje muito reconhecimento facial nas escolas, posso mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco, sobre isso. Aquele aluno está triste? Está feliz? Ou ele está depressivo e pode, eventualmente, cometer um suicídio? Tudo isso traz alguns riscos, algumas ameaças. E eu coloquei aqui alguns exemplos. A questão de liberdades e direitos, a identificação incorreta. Então, você imagina a situação constrangedora, vexatória, de uma determinada pessoa ser presa pela polícia, porque o algoritmo, aquele banco de dados, confundiu ele com uma pessoa que foi condenada e está foragida. Seria uma situação extremamente constrangedora para aquela pessoa. A questão da discriminação, a perda da oportunidade. Então, imagine um determinado banco de dados com um viés que não contrata determinadas pessoas com base em sua etnia, na cor da sua pele. Tudo isso pode agravar o quê? As desigualdades sociais. Um outro risco que nós já temos exemplos, inclusive no Brasil, em algumas lojas, comércio de vestuário e até no metrô de São Paulo, esse reconhecimento facial sobre menores de idade, né? E aqui, veja, a gente ainda nem falou de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Raquel, são exemplos práticos e efetivos que nós, como operadores do direito, e agora falando para o nosso time de sócios, a gente vai ter que estudar todos esses assuntos. Né? Em alguns estados norte-americanos, existe a proposta de se proibir a utilização do reconhecimento facial, por exemplo. Por quê? Em virtude de todos esses riscos, né? De todas essas ameaças associadas. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Vou voltar aqui.
de como esse assunto já está sendo utilizado nas escolas. Vou mostrar aqui na China. Vocês estão vendo os rostos dos chineses? Sim, estamos sim. Então, isso é uma... veja, é o reconhecimento. Eu vou colocar aqui tela inteira, né? Tá sem som. Então, essa escola na China chama de campus inteligente, né? Smart Campus. Então, eles escaneiam, né? Em 30 segundos, eles vão saber se o aluno está triste, se está feliz, em 7 expressões diferentes, né? Feliz, triste, assustado, surpreso, desapontado. Né? Esse é o exemplo de uma câmera, né? Uma câmera inteligente para monitorar o comportamento. Então, tudo isso hoje já é uma discussão. E aí as pessoas sempre falam assim, poxa, Ricardo, mas isso só tem na China. E eu falo, será que só tem na China? Né, Raquel? Na verdade, isso já é também uma realidade. Separei um slide aqui para nós mostrar para a nossa turma. Você aceitaria na escola do seu filho, se é uma escola pública, né, uma prefeitura que teve essa iniciativa, então o aluno marca a sua presença através, né, chama ponto ID, registre aqui a sua frequência facial. Então, assim, já é uma realidade no Brasil, já existe tanto no ensino fundamental, no ensino médio, em algumas universidades, o reconhecimento facial. Então, hoje, essa demanda já chegou para o escritório através de consultoria. Vai ser cada vez mais comum, né, ter profissionais, a necessidade de profissionais que entendam também desse assunto, Raquel. Tá, bom, entendendo que isso já é parte da nossa realidade aqui, como é que estão as legislações sobre o assunto? A gente já tem alguma coisa? Muito bom, muito bom. O que hoje nós temos no Brasil são projetos de lei. Um projeto do Senado, um projeto da Câmara dos Deputados. Então, hoje, a resposta objetiva é: o Brasil não tem ainda uma legislação específica sobre a inteligência artificial, sobre essa análise preditiva, o que para nós, como operadores do direito, também é uma oportunidade de assessorar as nossas empresas, identificar quais seriam as necessidades. Agora, no começo do ano, janeiro, fevereiro, houve uma consulta pública realizada pelo governo federal sobre esse assunto, né, para que as empresas pudessem expor a sua necessidade. Então, hoje, os projetos de lei que existem no Brasil, eles estão focados basicamente em 2 temas, em 2 questões jurídicas. Primeiro, a valorização humana, né? Em que sentido? Quando a gente fala de tecnologia, as pessoas sempre ficam com receio. Poxa, mas será que isso vai pegar o meu emprego? Vou perder o meu emprego? Meu emprego vai deixar de existir? Por óbvio que sempre nós temos algumas atividades rotineiras, repetitivas, que com o avanço da tecnologia, elas simplesmente deixam de existir. No passado, nós andávamos em elevadores e tinha lá o ascensorista para nos ajudar. Hoje isso já é mais comum. Hoje nem apertar o botão do elevador a gente precisa mais. Porque treinando, né, com a inteligência artificial, ele faz isso. Só que surgem outras oportunidades. O que é importante, hoje isso é unânime no mercado, existe uma carência de profissionais especializados em ciência de dados, na programação, né? Então, existe para nós uma grande oportunidade. Na área jurídica, daqui a pouco a gente fala mais de Diana, também. O que nós percebemos? As contratações do escritório relacionadas a Diana crescem a cada dia, porque é um projeto em desenvolvimento, só que nós precisamos das pessoas especializadas. Diversos sócios nossos, e inclusive algumas pessoas da área administrativa, fizeram um curso de cientista de dados, um curso introdutório, não precisa aprender a programar, mas é importante aprender essa lógica toda. Então é isso, Raquel, é um ponto muito importante.
Tá. E o que você enxerga que deveria ser a maior preocupação do nosso legislador ou até mesmo das organizações internacionais? O que você entende como a maior preocupação relacionada à inteligência artificial? Muito bom. Na minha concepção, o principal ponto que está tanto nos projetos no Brasil e no exterior diz respeito à transparência, diz respeito à explicabilidade. O que significa isso? Para quem conhece já a Lei Geral de Proteção de Dados, já fica mais fácil entender. Quando é feita uma programação, então está ali dentro do computador as regras, os algoritmos e o banco de dados. Esse princípio da transparência diz o seguinte: a empresa tem que ter condições de explicar para o interessado como ela tomou aquela decisão. Então, vamos dar mais alguns exemplos. Hoje, o mercado financeiro, ele decide, ele tem uma decisão se ele vai conceder crédito ou não, com base nas informações. Ele faz uma análise preditiva. Esse aqui é um bom pagador, concedo crédito. Esse aqui é um mau pagador, não irei conceder o crédito. As seguradoras hoje decidem o pagamento da indenização também com base nisso. São decisões automatizadas. A gente falou agora há pouco das decisões automatizadas relacionadas à área de recursos humanos. Só que o que acontece? As pessoas, inclusive com base na Lei Geral de Proteção de Dados, agora têm o direito de pedir uma explicação. Olha, eu quero entender. Me explica por que eu não fui contratado, eu não fui chamado para a segunda parte da entrevista. Me explique por que o meu crédito foi negado. Me explique por que a minha indenização foi negada. Só que na inteligência artificial acontece um fenômeno chamado aprendizado da máquina, ou machine learning, que é o nome em inglês. O que isso significa? Com o tempo, a máquina vai aprendendo sozinha. Os resultados, você tem as entradas com os dados, os algoritmos, e as saídas, que são os resultados. Quando isso vira um grande sistema que se autoalimenta, essa programação ela vai sendo alterada. E pode chegar ao ponto de uma empresa ter resultados muito precisos, mas não ter condições de explicar, Raquel, como que ela chegou naquela decisão. E aí, né, um conceito chamado black box, caixa preta, se ela estiver diante dessa situação, essa empresa vai ter uma dificuldade muito grande, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, prevê o direito à explicação, o princípio da transparência. Então, esse talvez seja o principal ponto jurídico de atenção das empresas. Tá, mas sobre transparência, a gente já tem uma previsão na LGPD, né? E você entende que isso vai ser diferente? Como é que fica com essa previsão que já existe na LGPD sobre a transparência? Muito bom. A possível futura lei sobre inteligência artificial, com certeza ela vai ter que ter mais detalhes. Porque eu vou dar um exemplo, você colocou um ótimo ponto. Já existe esse preceito da transparência, do direito à explicação, mas a Lei Geral de Proteção de Dados não explica como que isso vai ser atendido. Então, nós já recebemos consultas nas apresentações que nós fazemos para o mercado, as empresas querem saber como que elas vão explicar sem revelar o segredo do seu negócio. Então, já existe uma previsão, Raquel, só que ainda existem muitas lacunas de como isso vai acontecer na prática. Porque os exemplos, cada dia nós temos novos exemplos. Então, ainda existem muitas dúvidas. E uma futura possível e necessária lei sobre inteligência artificial vai esclarecer todos esses pontos. Tá, entendi. Não, faz realmente todo sentido. E agora, pensando um pouquinho na análise preditiva na nossa rotina da advocacia. Agora que a gente fala da Diana, mas eu queria que antes disso você falasse um pouquinho sobre a análise preditiva na área criminal. Muito bom. Eu vou falar, mas eu gosto de falar e mostrar, porque aí fica mais fácil de todo mundo entender. Porque quando a gente fala das liberdades, né, dos direitos individuais, a gente tem que ter ainda muito mais cautela. Eu dei o exemplo de uma pessoa sendo presa indevidamente, que o rosto dela foi reconhecido, erroneamente reconhecido, né, um falso positivo. Eu vou mostrar para vocês o que já existe, principalmente fora do Brasil, em termos de tecnologia. Eu vou mostrar, então, primeiro uma empresa, é aqui, pessoal, o Google traduz sozinho, mas é uma empresa
norte-americana, chamada PredPol, né? Ou seja, policiamento preditivo. Então, veja o que ela oferece, Raquel. Preveja eventos críticos e obtenha insights acionáveis com o PredPol. É uma empresa de policiamento preditivo. Então, o que ela faz? Com base no histórico de crimes, veja aqui, ó, 3 pontos de dados: tipo de crime, local de crime, data, hora do crime. Você faz cálculos de previsão. O que significa isso? A polícia vai ser deslocada, ela vai focar o seu atendimento em regiões com maior incidência de crimes, né? Veja o que eles oferecem aqui. Prever onde e quando é provável que crimes específicos ocorram. Olha que interessante. Patrulhamento proativo para ajudar a reduzir as taxas de criminalidade. Eu tenho acompanhado essa empresa e, basicamente, ela chegou numa conclusão que é interessante. Eu desconhecia esse argumento. O bandido, o ladrão, ele tem uma tendência a voltar nas casas onde ele já executou um crime. Por que ele faz isso? Muito simples, porque ele já conhece, né? Ele já sabe como funciona, ele já sabe as defesas, as seguranças, né? E, claro, a polícia, os espaços que as polícias precisam atender, preencher, são muito maiores do que a própria capacidade humana. Então, eles se dividem dessa forma. Então, esse é um exemplo de policiamento preditivo. Agora eu vou mostrar um outro exemplo. Aqui, isso aqui é o Japão. Então, uma câmera com reconhecimento facial. Eu vou soltar aqui o vídeo. Vejam que esse indivíduo chegou, ele está sendo monitorado. Então, ele identifica que ele procura as câmeras de segurança. Ele vai agora acompanhar, veja que em torno dele, né, está branco. Agora ele vai fazer um furto. Olha o que ele vai fazer. Ele vai colocar livros, alguns produtos na mala. E veja que ficou em vermelho, né? Não vou fazer a tradução aqui, mas é uma forma. Veja que eles também, que isso aqui é muito interessante. Existe um treinamento da máquina para associar o gesto desse indivíduo para caracterizar que ele está colocando, então, produtos que ainda não pertencem a ele dentro da sua mochila. Então, a máquina foi treinada para isso. Só que aí volta para as questões dos riscos. Será que não pode acontecer ali um erro? Né? Então, tudo isso foi treinado. Veja que ele continua em vermelho, né? Ou seja, indica aqui um risco, um perigo associado. Né? Você veja, aqui é o funcionário desse estabelecimento, ele não está vendo. Então, a câmera continua monitorando tudo isso. Eu acho esses vídeos, Raquel, muito, muito interessantes e traz para a gente muitas ideias de aplicação, né? Então, com certeza, os mais jovens, né? Sempre que a gente sai da faculdade, o desejo de trabalhar na área criminal. Então, hoje, isso é legal para mostrar para a nossa turma, né? Essa mesma aplicação de câmeras tem sido utilizada para prevenir acidentes, né? Onde isso? Dentro dos parques fabris, dentro das fábricas. Então, eles conseguem ver, por exemplo, que um determinado colaborador está andando fora da faixa, ele não está utilizando o seu equipamento de proteção individual. A gente costuma dizer no escritório que são os clientes que trazem as demandas para a gente. E isso tem acontecido. Então, a ideia de mostrar para a nossa turma hoje o potencial da inteligência artificial, o potencial da predição, é para que a nossa turma, os nossos sócios, os nossos colaboradores tenham ideias também de novos produtos e novas aplicações. Não, é realmente super interessante. Mas agora, assim, voltando um pouquinho até para a Diana, né? Pensando na Diana e o direito empresarial. O que você vê como as possibilidades da predição no direito? Muito bom. Vou mostrar, então, a Diana, né? A gente já teve uma apresentação, a primeira do Summit, em que foi apresentada a Diana. Então, olha o que a Diana hoje, o que nós oferecemos para os nossos clientes. A análise preditiva.
O que é isso? Então, a gente já falou que, com base nos dados, cria-se uma regra, né, com base no histórico, uma regra para projetar eventos futuros. Isso é a predição. Nós podemos hoje, através da Diana, fazer análise preditiva de um processo judicial. O que é isso na prática? A Diana vai analisar casos semelhantes, com o mesmo objeto, óbvio, julgados pelo mesmo juiz, inclusive de empresas concorrentes. Então, hoje, se eu desejo saber como que um determinado juiz, como ele pensa o assunto, a matéria relacionada a extravio de bagagem, eu posso procurar inúmeros outros processos já julgados por esse juiz sobre extravio de bagagem, tanto do nosso cliente como de todas as outras empresas do setor. Com base nisso, ou seja, com base no histórico, a Diana faz cálculos. Então, aqui nesse exemplo, o que nós apresentamos para o cliente? Olha, então existe uma ação, esse é o juiz, essa é a autora, esse é o número do processo, e a probabilidade maior é que aquele processo seja julgado procedente, total ou parcialmente, 54%. 27% é a probabilidade da empresa vencer aquele determinado caso. Existe também a chance, em casos como esse, de ser realizado um acordo, e o percentual é de 14%. E em casos como esse, nesse exemplo, que eu utilizo para mostrar para vocês, existe também a possibilidade de extinção do processo. Então, esse é um exemplo da Diana. Eu quero mostrar agora um outro exemplo de aplicação da análise preditiva da Diana, agora um pouco mais técnico, uma questão mais robusta relacionada à jurisprudência. Nós recebemos um case para mostrar as aplicações da Diana, da empresa Claro. O que ela trouxe para nós? Um caso de 57 milhões de reais. O que a Diana fez? Usando análise preditiva, o treinamento, a Diana leu aquele documento e identificou toda a legislação associada. Ótimo, muito importante. E aí, o que nós separamos através da Diana? Os principais temas daquela inicial. Nós fomos contratados para apresentar o serviço da Diana. Então, ela leu, identificou as leis, identificou os principais assuntos, e aqui estão os 12 principais assuntos. E aí, qual que foi a pergunta? Quais são as melhores jurisprudências? Quais as jurisprudências mais vencedoras para cada um daqueles tópicos? Quais as jurisprudências mais relevantes para aquele determinado juiz? Para aquele determinado tribunal local? Por que isso é análise preditiva? A Diana lê os processos, ela vai verificar outros processos decididos por aquele juiz, decididos por aquele tribunal, e vai identificar quais foram as jurisprudências mais utilizadas. Verificando também quais são as jurisprudências que mais vencem processos. Então, aqui é uma forma de apresentar tudo isso, né? Então, a gente mostra, através de uma matriz jurisprudencial, quais argumentos, quais pontos, quais tópicos, tanto da inicial como da contestação, Raquel, possuem as melhores jurisprudências, as jurisprudências mais fortes. E aí, um advogado vem e fala para mim, poxa, Ricardo, mas eu consigo fazer isso. Olha, é muito provável que o advogado, conheça uma boa jurisprudência. Mas é muito improvável, Raquel, que o advogado saiba qual a jurisprudência mais utilizada por aquele juiz naquele determinado tipo de caso. Por quê? É a capacidade de processamento de informações da Diana que torna tudo isso muito interessante. E agora eu tenho uma dúvida. O que é a diferença entre uma análise preditiva e a jurimetria? Muito bom, muito bom. A jurimetria, né, foi um assunto que surgiu primeiro, antes de a gente falar de inteligência artificial. Então, o que é a jurimetria? É quando a gente associa o direito à estatística. Ok? Então, o que é análise preditiva? Eu faço o analytics disso através de um grande banco de dados. Então, o matemático, o estatístico puro, ele tem lá muitas informações, mas ele não tem milhares de informações. Ele não consegue fazer uma projeção. Então, a precisão da análise preditiva é muito maior. Por quê? Porque o volume de dados que ela analisa, que ela utiliza, é muito maior. Essa é uma pergunta muito frequente. Ah, então isso é jurimetria?
Poxa, ok, jurimetria, quantas decisões você analisou? Ah, eu analisei 20. A Diana hoje tem 200 milhões de processos no seu banco de dados. Ou seja, não é possível uma estatística sobre isso, é necessário um grande algoritmo para analisar todo esse banco de dados. Essa é uma diferença sensível sobre esses dois tópicos. E agora pensando assim na gente, né, os colaboradores da LBCA, como é que você vê que a gente pode participar dessa transformação digital e dessa transformação jurídica, né? Porque não deixa de ser realmente uma transformação muito grande. O que você acha que a gente, como parte da LBCA, pode participar? Muito bom. 3 elementos, Raquel: estudar, estudar e estudar. Não é fácil para quem tem formação jurídica quando você lê um termo técnico de computação. Só que hoje existem alternativas, né? Existem bons artigos publicados. Eu vou mostrar aqui um livro que o escritório comprou, adquiriu e está à disposição de todos vocês. Eu acredito que seja possível, ó. Análise preditiva para leigos. Não é feio, pessoal, comprar um livro desse. Por quê? Veja a grossura dele, são 444 páginas, e eu consigo ler, tendo formação jurídica, normalmente. Por quê? Porque ele é feito para nós. Então, Raquel, não existe outra alternativa a não ser ler, fazer cursos. Existem inúmeros cursos gratuitos, cursos rápidos sobre ciência de dados, análise preditiva, inteligência artificial. E aqui existe uma boa e uma má notícia. A má notícia é que tem gente, muita gente já pesquisando isso. A boa notícia é que quanto mais você pesquisa, mais você precisa pesquisar. Então, ninguém chegou ainda, porque o potencial da inteligência artificial ainda não foi descoberto. A gente está numa fase muito embrionária. Então, não é só falar sobre o direito digital, é sobre todas essas aplicações. Então, como a gente disse desde o início, existe uma enormidade de situações jurídicas para serem estudadas. Nós, a área técnica do escritório, vai ter que conhecer esse assunto para prestar o serviço para o cliente. As áreas administrativas, todas elas. Então, eu posso fazer análise preditiva de candidatos. A nossa área financeira pode fazer análise preditiva de recebimentos, de pagamentos, de inadimplência. A área nossa de novos negócios pode fazer análise preditiva de novas vendas, né? Tudo isso hoje, Raquel, o mais importante é a gente sair dessa nossa conversa com uma resposta. Hoje o mundo está sendo orientado pelos dados. Os dados fazem com que cada um de nós possamos tomar melhores decisões. Então, se quem nos assistiu hoje, quem vai assistir esse vídeo que vai ficar gravado aí no todo o arquivo do escritório, decidir, olha, eu quero ser um profissional orientado a dados. Eu vou usar a minha intuição, ok, mas eu vou tomar decisões, eu vou ajudar o meu cliente a tomar decisões baseada em dados. E isso não é uma opinião minha, né? Já está pacificado que esse é o grande fator hoje da liderança. As decisões devem ser orientadas a dados. Então, estude, estude, estude. Não, realmente faz muito sentido e tem muita coisa mesmo para a gente estudar. A Patrícia me passou, a gente tem algumas perguntas, então eu vou mandar para você. A primeira delas é falando sobre os vídeos que você mostrou. A pergunta é se as empresas precisam de uma assessoria jurídica para indicar o que pode ser feito. Exatamente, Raquel. Eu tenho tido a oportunidade de ministrar aulas na FIA sobre esse assunto, governança de algoritmos. Né? É uma aula dentro de um módulo de compliance. E é incrível como as empresas não se preocupam com esse assunto. Então, hoje, a inteligência artificial é o grande tema das organizações. Pós-pandemia, todo mundo vai precisar ganhar produtividade, ganhar em automação, então todos vão em busca da inteligência artificial. Só que ela, como nós vimos, ela carrega consigo algumas preocupações. Então, as empresas necessariamente precisam entender os riscos, né? Tanto relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, quanto os que não estão previstos lá, para evitar futuros processos, né? Ou, principalmente, um desgaste na imagem.
Nós temos exemplos no Brasil de empresas que ficaram com a imagem extremamente desgastadas, porque foram inovadoras, mas não cuidaram dos aspectos jurídicos. Tá. E uma segunda parte até dessa mesma pergunta é no sentido de analisar isso versus a LGPD. E como é que ficaria, por exemplo, a questão da postergação da LGPD frente a tudo isso, né? Todas essas novidades que estão chegando. Importante, ótima pergunta, Raquel. Primeiro, a gente já tem uma boa base legal à nossa disposição. O Código de Defesa do Consumidor, ele já prevê o direito à informação, ele prevê o direito à segurança. A segurança hoje de um aparelho celular não é só o fato dele não pegar fogo. Hoje eu falo da segurança de um aparelho celular se eu estou conversando na minha intimidade, na minha residência, e esse aparelho está me ouvindo. O que é feito com essas informações? E ele está me ouvindo com base em inteligência artificial. Então, o primeiro ponto que as empresas precisam saber é que muitas das aplicações já utilizadas, elas estão ali protegidas por outras legislações. Agora, voltando ao ponto elementar da sua pergunta, ou agosto ou janeiro do ano que vem é um prazo muito curto. Agosto já está aí, a gente já está entrando. Esse vídeo está sendo gravado no final de abril, em maio. Falta muito pouco tempo. Hoje, né, as pessoas sempre perguntam, mas quando ela entra em vigor? Hoje, ela entra em vigor em agosto. Pode ser que ela mude para janeiro de 2021. Mas é fato que nós teremos em breve aí uma lei, independente dessa lei, os consumidores, por exemplo, já estão protegidos. Tá. E agora, falando um pouquinho da Diana de novo, os desafios para ela, como é que funcionam? Ela funciona dentro de uma análise fechada ou ela aceita desafios? Ótima pergunta. A Diana precisa de desafios, novos desafios. Então, esses desafios, às vezes, chegam através dos nossos clientes, às vezes é a nossa equipe interna que precisa trazer esses novos desafios. Então, hoje, a Diana já tem uma aplicação em desenvolvimento que é fazer uma análise preditiva sobre qual consumidor irá processar uma empresa cliente, por exemplo. Então, análise preditiva do litígio. Então, já existem diversas empresas estudando esse assunto. Por quê? Porque a gente quer antecipar quem é que pode processar a empresa e aí, com base nisso, eventualmente, fazer uma proposta de acordo. Então, sempre, Raquel, a Diana precisa de novos projetos. E um dos objetivos dessa nossa conversa é mostrar para todos os nossos colaboradores que a Diana está à disposição e que ela precisa das grandes ideias, das grandes sacadas, dos insights, né? Sim, não, realmente muito legal. Acho que de perguntas a gente já encerrou. Então, queria ver se você tem mais alguma coisa para colocar nesse momento. Eu queria só reforçar essa questão de que esse conhecimento ele está à nossa disposição nos artigos, na própria internet, nos livros. O escritório tem uma biblioteca também digital, eu tenho muito conteúdo e fico à disposição. Lembrando para os sócios que nós temos o nosso comitê de inovação. Esse comitê fez um projeto de 2 anos, tomou a decisão de estudar a inteligência artificial. Né? Então, já foram realizados alguns encontros e hoje a LBCA, através do seu comitê de inovação, decidiu avançar nos estudos da inteligência artificial. Então, eu quero fazer o convite para os nossos sócios participarem deste comitê e para os demais colaboradores das outras áreas, eu também fico à disposição para falar sobre as aplicações da inteligência artificial em qualquer uma das nossas áreas administrativas. Então, tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Tudo que você falou foi muito esclarecedor. Eu mesma tinha várias dúvidas, que nem essa questão da jurimetria que você comentou. Assim, acho que foi muito legal. Espero que tenha sido esclarecedor também para as outras pessoas, que o pessoal tenha curtido bastante. E eu queria fazer um convite para o Summit que a gente vai ter hoje também, às 4 horas, que a gente vai falar sobre mediação, histórias e perspectivas, com o Amorim e com o Brock. E lembrando que amanhã também a gente vai ter um webinar em que eu vou participar e você também, junto com o Fernando Torre, que a gente vai falar também
sobre inteligência artificial, LGPD e compliance. Vai ser amanhã às 17 horas e também estão todos convidados. Então, acho que é isso. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado, pessoal. Ótimo dia a todos. Tchau, tchau.